Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de álgebra linear. Estamos indo para a 16ª videoaula, onde vamos falar de mudança de base. Sejam Azão e Bzão bases de um espaço vetorial, com Azão o conjunto formado pelos vetores v1, v2 e v3, e Bzão o conjunto formado pelos vetores w1, w2 e w3. Dado um vetor qualquer de Bzão, esse vetor vou representar por Vzinho, ele será a combinação linear dos vetores da base A e B, ou seja, Vzinho será igual à combinação linear dos vetores da base de A. Lembrando, né? Você vai ter um x1v1 mais x2v2 mais x3v3. Ou podemos escrever, né, o V na base A utilizando apenas as componentes em relação à base A. E V pode ser escrito como a combinação linear usando os vetores da base B. Nós teríamos y1, w1 mais y2, w2 mais y3, w3. Ou os vetores na base B, que usaríamos os componentes de V em relação à base B. Vamos chamar esse primeiro vetor de 1 e esse segundo vetor de 2. Pessoal, lembrando que os vetores da base A, V1, V2, V3, podem ser escritos em relação à base B. Assim, teríamos V1, que é escrito como uma combinação linear dos vetores W1, W2 e W3, V2 também e V3 também. Esses três vetores escritos em relação à base B, vou chamar de 3. Então, se substituirmos 3, isso tudo aqui, em 1, lembrando que 1 era o quê? Era o vetor V, que era a combinação linear dos vetores da base A. Né? Então, no lugar do V1, eu vou colocar essa parte toda aqui. É o que está representado aqui. Não fica x1 vezes V1 mais x2 vezes V2, que é isso tudo, mais x3 vezes V3. Então, beleza. Agora, vamos reescrever esse vetor V. Aqui eu coloquei o vetor que acabamos de encontrar, então vamos reescrevê-lo da seguinte forma. Vamos colocar o W1, W2 e o W3 em evidência. Observe que aqui temos x1, A1. Então, coloquei ele aqui. Aqui vamos ter, junto com o W1, A12, x2. Está aqui. E aqui teremos o A13, x3. Beleza. Então, vocês vão colocar o W1, W2 e o W3 em evidência. Vamos chamar esse vetor V de 4 e agora vamos comparar esse vetor com 2. Quem era 2? 2 era o vetor V que escrevemos utilizando a base B, né? W1, W2, W3, ou seja, a combinação linear dos vetores lá da base B. Então, aqui, olha, o que está com W1 é essa parte toda. O que está com W1 é o Y1. Então, Y1 é igual a essa parte toda. E assim temos, né, Y2 igual a essa segunda parte e Y3 igual a essa terceira parte. Assim, podemos reescrever essas três equações na forma matricial. Então, lembrando, né, vamos ter a nossa matriz y1, y2 e y3, que será igual ao produto entre essas duas matrizes. Aqui nós temos a matriz com os escalares A1, A12, A13 e assim por diante. E aqui vamos ter a matriz formada por x1, x2 e x3. Lembrando novamente, né, o produto entre essas duas matrizes, você tem o que? Olha, essa linha por essa coluna. E isso será igual a y1. Então, você tem a sua primeira equação. Ok, podemos também reescrever essa forma matricial da seguinte forma. Essa matriz aqui, lembrando que é o vetor na base B. Né? Então, temos essa representação. Ó. A matriz V na base B é igual a essa matriz, que é a matriz mudança de base de A para B. Tá? Então, foi o que nós fizemos. Vezes a matriz V na base A, que é o x1, x2, x3. Então, nos exercícios, a gente vai fazer basicamente isso. Pessoal, olha que interessante. Comparando a matriz mudança de base de A para B com 3, temos o quê? Lembrando, né? 3 eram essas três equações aqui de V1, V2 e V3. E a matriz mudança de base de A para B era a matriz lá A1, A12, A13 e assim por diante, tá? Então, observe que a matriz V1 na base B é o A11, A21, A31. A11, A21, A31, ou seja, é a primeira coluna da nossa matriz mudança de base de A para B. E a matriz V2 na base B seria a segunda coluna e a matriz V3 na base B seria a terceira coluna. Isso nos ajuda muito.
Observações. Primeiro, a matriz mudança de base de A para B é também chamada de matriz de transição de A para B. Segundo, a matriz mudança de base de A para B é, na verdade, a matriz do vetor linear identidade. Lembrando que vamos levar de Vzão em Vzão, onde cada elemento V vai em V, considerado nas bases A e B. Agora, uma terceira observação muito importante que vai nos ajudar nos exercícios. A matriz mudança de base de A para B, por transformar os vetores linearmente dependentes da base A nos vetores linearmente dependentes da base B, é inversível. Assim, podemos reescrever essa equação matricial, que é o quê? Aqui temos a matriz de V na base B, que é igual a esse produto entre essas duas matrizes. Lembrando que a primeira é a matriz de mudança de base de A para B, e a segunda é a matriz de V na base A. Então, para encontrar a matriz de V na base A, podemos aplicar a inversa, né? Então, ficaria o quê? Olha, a matriz de V na base A seria igual à inversa da mudança de base de A para B vezes a matriz de V na base B. Assim, concluímos que a inversa da matriz de mudança de base de A para B será igual à matriz de mudança de base de B para A. Isso vai nos ajudar, tá bom? Pessoal, agora vamos fazer um exemplo para fixar a matéria vista, né? Essa parte teórica. Exemplo. Sejam as bases A, formado pelo conjunto V1, V2, e B, o conjunto formado por W1, W2, do R2, onde V1 é o vetor 2 menos 1, V2 menos 1 e 1, W1, 1 e 0, W2, 2 e 1. Na letra A, pede para determinar a matriz mudança de base de A para B. Na letra B, pede para utilizar a matriz mudança de base de A para B encontrada no item A para calcular a matriz de V na base B, sabendo que a matriz de V na base A é 4 e 3. Solução, letra A. Então, nosso objetivo é encontrar a matriz mudança de base. Então, lembrando que a matriz mudança de base de A para B, onde vamos ter aqui uma matriz 2 por 2. Então, nós colocamos as coordenadas, né? A1, A12, A21, A22. Beleza. Lembrando mais ainda, né? A coluna, a primeira coluna, é a matriz de V1 na base B. A segunda coluna é a matriz de V2 na base B. Expressamos os valores da base A em relação à base B. Então, isso a gente vai começar fazendo, né? Lembrando que eu quero encontrar a matriz mudança de base de A para B. Então, o objetivo é fazer o quê? Expressar os valores da base A em relação à base B, tá certo? Então, para cada vetor da base A, o V1 e o V2, eu vou reescrever utilizando a base B, que é os vetores W1 e W2, tá certo? Então, temos o que? Olha, o V1 é um A11 vezes o W1, mais o A21 vezes o W2, que é o 2 e 1. Beleza? Vocês vão montar um sisteminha e vão encontrar o A11 e o A21. Aqui, no caso, foi 4 e menos 1. Isto é, a matriz de V1 na base B é 4 menos 1. Já encontramos a primeira coluna. Olha aqui como é que é tranquilo. Segundo passo, vamos escrever o V2 com uma combinação linear dos vetores da base B, que é o W1 e o W2. Então, beleza. Temos que V2 é igual ao quê? A menos 1 e 1, né, dado do exercício, que é a combinação linear ali de A1, 2, vezes o W1 mais o A22 vezes o W2. Beleza, vocês vão montar um sisteminha e encontrar o A12 igual a menos 3, o A22 igual a 1. Vocês encontraram sua segunda coluna. Isto é, né, a matriz V2 na base B, menos 3 e 1. Logo, nós finalizamos a letra A, né, que é a matriz mudança de base. 4 menos 1, menos 3 e 1. Então, esse processo é igual para todos os exercícios quando pedirem para encontrar a matriz mudança de base de A para B. Letra B. Utilize a matriz mudança de base de A para B para calcular a matriz de V na base B, sabendo que a matriz de V na base A é 4 e 3. Então, nós temos que lembrar que a matriz de V na base B será igual a esse produto entre a matriz mudança de base de A para B e a matriz de V na base A. A matriz de V na base A foi dado no exercício. E a matriz mudança de base de A para B nós encontramos na letra A.
Beleza, vocês vão substituir, fazer o produto entre essas duas matrizes e vão encontrar a matriz de V na base B, que é 7 e menos 1. Então, foi bem rapidinho o exercício, né? Agora é o seguinte, para conhecer o vetor V na base canônica, basta fazer. Ou vocês vão pegar a matriz de V na base A ou a matriz de V na base B, tanto faz. Se vocês forem pegar a matriz de V na base A, vocês vão fazer o quê? 4 e 3, né? 4 vezes o V1 mais 3 vezes o V2. Então, vocês vão encontrar aqui o V na base canônica, né? Que foi 5 e menos 1. Ou você poderia pegar também a matriz de V na base B, né? Que as componentes aqui são 7 e menos 1. 7 vezes W1 mais esse carinha aqui, né? Que no caso é o menos 1, vezes o W2. Vocês encontrariam o mesmo vetor, né? 5 e menos 1. Observação importante. Se o problema consiste apenas em calcular o vetor na base B, a partir do vetor na base A, sem utilizar a matriz de mudança de base de A para B, bastaria determinar o vetor V na base canônica. Isto é, né, V igual a 5 menos 1 e, posteriormente, resolver essa equação. Olha como é que ficaria fácil. Então, aqui, nosso objetivo, né, é escrever o vetor V na base B a partir do vetor V da base A. Então, vocês teriam que o nosso vetor V na base canônica é 5 menos 1, igual a A1, o W1, mais A2, W2. Então, vocês iam resolver esse sisteminha e encontrar que o A1 é 7 e o A2 é menos 1. Também é uma forma rápida de resolver o exercício. Outra forma de determinação da matriz mudança de base. A matriz mudança de base de A para B pode ser determinada de outra forma. Isso vai nos ajudar muito nos exercícios, tá? Então é o seguinte, vamos pegar como exemplo o exemplo anterior, onde tínhamos as bases A e B. A era formado pelo conjunto V1 e V2, e B, o W1 e W2, vetores do R2, onde V1 era 2 menos 1, V2 menos 1 e 1, W1 1 e 0, W2 2 e 1. E sendo C a base canônica, né? Lembrando que vamos ter os vetores 1 e 0 e 0 e 1. Beleza. Então, a matriz mudança de base de A para C vai ser escrita, olha, pegando os vetores aqui, V1, 2 e menos 1, 2 e menos 1, colocando na primeira coluna. V2, menos 1 e 1, colocando na segunda coluna. Pois, né, o vetor 2 e menos 1 pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores da base canônica, né? Então, fica 2 vezes 1 e 0, menos 1 vezes 0 e 1. E também, né, o menos 1 e 1, esse vetor V2, ele pode ser escrito como uma combinação linear da base canônica. De fato, olha, aqui você tem 1 e 0 e 0 e 1. O primeiro aqui fica menos 1 e o segundo aqui 1. Se você resolver essa soma aqui, vocês vão obter menos 1 e 1. E de forma análoga, nós podemos também escrever a matriz mudança de base de B para C da seguinte forma, né? Vamos pegar o W1, colocamos aqui na coluna, 1 e 0. Vamos pegar o W2, 2 e 1. Então, né, a observação aqui que vocês perceberam é que a matriz de mudança de base de A para C é a matriz de A, e a matriz de mudança de base de B para C é a matriz B. Assim, pessoal, lembrando da operação de composição com transformações lineares, podemos escrever a matriz mudança de base de A para B como o produto da inversa de B com A. Então, para as bases A e B do nosso exercício, temos o quê? Que a matriz mudança de A para B pode ser encontrada de forma mais rápida. Nós já temos a matriz B e a matriz A. Basta encontrar a inversa dessa matriz B. Encontrando a inversa dessa matriz B, que é este resultado aqui, vocês vão fazer o produto. Fazendo o produto, vocês conseguirão encontrar a matriz mudança de A para B de uma forma mais rápida, ok? Aqui eu deixei alguns exercícios do livro do Steinbruch para vocês treinarem, tá? São 4 exercícios. Pessoal, lembrando que o material utilizado foi o livro do Steinbruch, Álgebra Linear, onde utilizamos definições, exemplos e exercícios. Um grande abraço e até a próxima videoaula.